Fala galera, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Fora do Bloco. Tivemos o primeiro episódio que foi um sucesso, né? Falamos aqui sobre os desafios, né, que o mercado da cirurgia plástica traz para o cirurgião plástico. Começamos falando um pouco sobre o estrangeiro aqui dentro e lá fora também. Depois nós falamos um pouco sobre o mercado de um modo geral, né? Foi bem legal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Davi, que é sócio da FVG Cirurgia Plástica, e o Daniel Mendes, que também é sócio, que não é médico. Estamos aqui no estúdio 767, uma super estrutura que nos possibilita, né, fazer este podcast aqui, fazer nossos episódios, que abraçou o nosso projeto. Então nós somos gratos aqui ao 767. Se você quer fazer um podcast, se você está em busca de um estúdio que traz toda uma estrutura para alavancar, né, esse seu canal de aquisição, pode vir procurar aqui o pessoal do Lúcio 767, que aqui o pessoal é show de bola. Bom, vou pedir para o pessoal se apresentar mais uma vez. Vou começar dessa vez com o Daniel. Daniel, se apresenta e fala um pouco sobre você. No último, acho que você não falou muito, falou só que é engenheiro. Fala um pouco aí da sua história, né? Se você é casado, se tem filho, fala um pouco aí de você. Depois eu vou pedir pro Davizão se apresentar. E eu vou falar sobre o que a gente vai falar no episódio de hoje. Show de bola, Gui. Então vamos lá. Então, meu nome é Daniel, sou sócio-diretor lá da FVG Cirurgia Plástica, sou casado, tenho 2 filhos, sou engenheiro de formação de produção, médico frustrado por categoria. E é isso, né? Hoje eu sou responsável pela parte operacional, eu sou o COO, então sou responsável pelo gap ali, né? O que o nosso CEO, que hoje é o Felipe Vilaça, não dá conta de fazer, eu toco tudo, então eu que toco a gestão do negócio como um todo. E é isso, reza a lenda que a turma é o braço, mas eu que sou o cérebro. É verdade, isso aí é verdade. É verdade. Eu apresento ele assim sempre. Então fala aí de você, Davizão, quem é você? Obrigado por esse episódio, Gui, vamos meter bronca aí. Então, já falamos muito de mim no episódio, no primeiro episódio, mas Davi Ordones, sou do Equador, faço parte da equipe médica da FVG, atuo como cirurgião plástico e atualmente sou sócio da FVG. Show de bola. Bom, o que nós vamos falar hoje no segundo episódio do nosso podcast Fora do Bloco? Hoje nós vamos falar muito de bloco. Hoje nós vamos falar de talvez das maiores escolhas que a FVG fez, que trouxe ela um grande ganho, que realmente a diferencia do mercado. Nós vamos falar sobre os benefícios de se operar em equipe, de se trabalhar e operar em equipe como diferencial competitivo. Quem quer começar? Daniel ou Davi? Cara, eu acho que eu toco bem essa bola. Então vamos lá, Dani. Fala aí pra nós. Cara, eu acho, assim, sinceramente, eu tenho um bom conhecimento, assim, de modéstia à parte, de gestão pela minha trajetória, tá? E eu realmente acredito que só existe um único diferencial competitivo em qualquer negócio, e no nosso não seria diferente, que é gente, né? São pessoas. Em qualquer negócio, né? Em qualquer negócio a gente... não existe outro, beleza? Todos os outros, eles caem com o tempo, uns com mais, outros com menos, e gente boa que realmente faz a diferença. Eu acho assim, cara, quando a gente começou a EVG lá atrás... e a EVG, eu brinco que era um médico que virou um consultório, esse consultório virou uma clínica, essa clínica virou uma empresa, essa empresa virou uma plataforma de conectar médicos e pacientes. E a EVG, né, inegavelmente, ela está umbilicalmente ligada à história do Felipe Vilaça, que é um dos sócios fundadores. E ali começou o Vilaça, já tinha um volume como médico, e eu, como engenheiro ali, amigo dele de infância, nós começamos a trabalhar junto. Aí os meninos trabalhavam com o Felipe também no auxílio, que são um pouco mais novos na formação. E num dado momento, né, da visão, nós resolvemos abrir a EVG como empresa. Ali a gente já entendeu que ser um time, a gente tinha uma frase que é um jargão, né? Eu não sei se você lembra, da visão, na fatídica 13 de abril, porque não sei se você sabe, Gui, essa história verídica que eu vou contar aqui, quando surgiu a ideia porque o Vilaça, ele tinha um consultório que chamava Felipe Vilaça Cirurgia Plástica, né? Como a maioria, né, tem. Como a maioria, exatamente. Cirurgião ali, lobo solitário, né? E ele já tinha um volume legal, né, da visão. O Vilaça já tinha um volume bom, assim, né, a nível de mercado. E os meninos, né, o Davi, o Lucas, Márcio e Marco Túlio, ali ainda recém-formados e ainda sem volume, e auxiliando o Felipe, que é uma trajetória muito comum do cirurgião plástico, né? E quando a gente resolveu, cara,
pô, vamos montar um negócio. A gente marcou uma reunião na casa do Vilas, que ele morava num apartamento ali na rua Santa Catarina. Para variar, depois das cirurgias. Para variar, tipo, depois das 10 cirurgias. horas da noite. 10 horas da noite, que era o único horário que nos restava. E virou um rito, né, na verdade, né? Não, talvez obrigatório, né? Mas não tinha muito como fugir. Mas nesse dia a gente foi lá, marcou na casa do Vilar depois da cirurgia. E eu tinha conversado com o Vilar Santos. Eu falei, cara, eu vou montar uma apresentação. PowerPoint, eu tenho esse PowerPoint, cara, até hoje. Eu tenho no meu computador direto. Eu penso em apagar e ele fala, não, isso aqui vai valer dinheiro depois. Ficou pra história. Ficou pra história. Depois eu te mostro. Eu tenho esse PowerPoint lá. Ver. E eu montei esse PowerPoint trazendo a primeira luz do que seria a FVG Cirurgia Plástica. Né? De qual que era o primeiro modelo, de qual que era a lógica, de como é que a gente ia pagar, como é que a empresa ia viver, qual que seria a relação entre os médicos, enfim. E tinha uma frase lá, que é um jargão de mercado, que é: junto, se sozinho você pode ir até mais rápido, mais longe nós podemos ir muito mais longe. E esse foi o propósito inicial que nós colocamos, né? E de lá para cá é muita história, né? Nós começamos, vamos botar, acho que foi 2019, né? Foi. 13 de abril de 2019. Então aí tem 2019 para 2020, um ano, 2021, 2, 21, 22, 3. Porra, você parar para pensar o que nós construímos em 3 anos, modéstia à parte, é de tirar o chapéu. Muito trabalho, muita dedicação, mas nós conseguimos muita coisa, né, Davizão? Muita conquista, o time todo, o Gui, o Isma, vocês participaram disso também. Mas, e muito disso, cara, eu acho que foi de um fundamento de buscar construir, de entender que o coletivo ele é mais forte que o individual. Esse é um desafio constante, né, cara? Porque, assim, o ser humano por si só ele é meio egocêntrico, né? Todo mundo tem um pouco de vaidade. E você administrar isso, eu brinco muito, né? Que você tem lá um neurocirurgião, um cirurgião plástico, Deus e a casta. Então, num ambiente de culturalmente, onde o profissional ele já é egocêntrico, ele já é vaidoso, egoísta, não olha muito pro lado, tem muita inveja nesse meio, né? A gente conseguir montar uma equipe lá atrás, depois eu vou avançar assim, né? Onde é que nós estamos hoje, mas que a galera se respeitava como time e que entendia que o time era maior do que um indivíduo especificamente. Isso é muito disruptivo, né, cara? Eu acho que foi... Assim, é um sentimento que a gente tem que trabalhar para não perder, né? Sem que dúvida. É muito difícil, porque de lá para cá a gente saiu então de 5 cirurgiões plásticos. Hoje nós estamos com um corpo clínico de 23 cirurgiões plásticos, que vai desde externo, júnior, iniciante, pleno, sênior, enfim. Nós temos aqui uma escala de senioridade. Tem toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. E aqui é cada vez um desafio maior, né, cara? A gente tem vivido isso, né? O tanto que é difícil você manter a cultura, né, cara? Assim, você entender que... Que somos uma equipe. Somos uma equipe, exatamente. Porque, assim, cara, se você me perguntar, como um dos sócios hoje, qual que é o meu maior pavor, olhando de fora para dentro, é que a FVG seja entendida ou se torne uma empresa de repasse médico. Sempre falei isso, assim, deixei isso muito claro, que assim, cara, nós temos que tomar muito cuidado para a FVG não virar essa empresa, né? Que assim, é uma empresa que ela tem ali um coletivo organizacional, tem uma estrutura, capta o paciente, recebe, paga pro médico. Capta o paciente, recebe, paga por médico. E a empresa por si só não tem valor, ela não tem nada, não tem cultura, é uma empresa de repasse. Igual existem muitas, especialmente em São Paulo, Sim. que são empresas de prótese popular, você tem várias aí. Que tem lá um corpo clínico que tem uma rotatividade, não tem nenhum apego pelo negócio, estão ali para ganhar uma grana. A empresa capta o paciente, tem um valor combinado ali com o médico, pode ser um valor fixo, pode ser um percentual, paga o médico vai embora, mas o médico está, entre aspas, desculpa aqui o podcast, cagando e andando para aquele negócio, né? E construir uma empresa onde o médico, a equipe, o corpo clínico cria uma identidade, comungue da mesma cultura, que tenha valores comuns, cara, que consiga construir essa visão de junto nós vamos mais longe. Nós precisamos respeitar alguns limites, nós precisamos entender que faz parte a concessão, né? Faz parte entender também, isso é super importante, que as pessoas são diferentes, que a individualidade de cada um enriquece o processo coletivo. Isso não é um negócio tão trivial. Mas, assim, esse tem que ser o desafio do dia a dia, né? Então eu sempre tive muito esse pavor da galera de fora, mesmo das nossas pacientes, ou mesmo do médico que entra achar que a FVG é uma empresa dessa. E não pode ser. E para isso a gente tem que tomar alguns cuidados. E é um pouco do que a gente tenta fazer, erra e acerta e tal, mas eu acho que a gente chegou até aqui porque nós respeitamos isso muito, né? A gente tem vários casos super engraçados aqui de como é que fala?
cara, dos nossos médicos intercambiarem. Quando eu falo intercambiarem pacientes, não é que um opera paciente do outro, não, mas assim, da participação dos nossos médicos na paciente alheio, tanto que a gente se importa com a outra paciente. O cara não tá sozinho nesse barco, né? E isso traz um conforto coletivo muito grande. E fora que isso a gente consegue gerar valor para o negócio, né? A EVG nessa brincadeira acabou se tornando uma marca. Hoje a gente tem, eu falo isso com os meninos, quase que 50% das nossas pacientes, elas vêm desendereçadas de médico. Então você imagina que loucura isso. A gente agenda marca, hoje, né, uma ordem de grandeza de 600 consultas por mês, um pouco menos de 300 vem pela EVG, porque ela viu a EVG, segue a EVG, e fala, eu tô querendo fazer aqui, por exemplo, uma mastopexia. Mas qual médico, né, que você gostaria de comer? Não, qual? A gente pode indicar. Então, porra, isso é de uma riqueza, né, cara? Um negócio fora do comum. Fora do comum, totalmente disruptivo. Mas é um desafio grande, assim. Eu acho que o mercado volta um pouco, né, daquela ideia do empresariamento da atividade, mas assim, o tanto que é importante o coletivo. E assim, agora a empresa vai amadurecendo e os desafios também vão mudando de cara, né? Quanto mais pessoas, maior é o desafio de manter a consistência da cultura, né? Porque uma coisa era eu, Felipe, Davi, Marco Túlio, Lucas e Márcio. Ficava ali muito próximo. E outra coisa é você ter 10, outra coisa é você ter 15, outra coisa é você ter 20, outra coisa é você ter 25. A complexidade aumenta. Como é que você comunica a cultura? É natural que eu tenha uma relação muito mais próxima do Davi do que eu tenho de outro médico do nosso corpo clínico. Não porque eu não queira, mas é porque, cara, eu tenho mais tempo, nós temos uma proximidade. A gente viveu mais coisas juntos, né? Viveu mais coisas juntos, Então, mas assim, como é que aquele cara entra nessa cultura? Eu sempre brinquei muito, e esse continua sendo um desafio grande, e a gente tem errado muito, mas também acertado, que é assim, o sonho grande da parte do corpo clínico, é assim, a gente tinha que tentar construir, e o sonho grande tem que ser esse, que assim, eu brinco muito sobre esse exemplo. O cara, hoje você chega e fala assim, tá vindo aí fazer um podcast com a gente, o diretor do corpo clínico, o coordenador da cardiologia, lá do Einstein. Você não sabe se o cara é preto, branco, louro, ruivo, mulher, homem, menino, macaco. Você já espera que é um picudo. É um cara pica, exato. Deve ser, porque o Einstein é um puto de um carimbo, né? Fale mal ou fale bem. Claro. O nosso sonho é, cara, tá vindo o doutor Davi Ordones. Da onde? Lá da EVG Cirurgia Plástica. Pô, silêncio mortal. Você já sabe que tá vindo um picudo aí. E para isso tem que existir um trabalho muito grande. Cara, como é que a gente coloca, como é que a gente forma, como é que a gente retém. É um trabalho de longo prazo, né? A gente está passando por um momento de inflexão legal agora, porque assim, por um dado momento, e o Davi participou muito disso, como o nosso modelo de negócio é um modelo que quanto mais médicos, de certa forma, a gente acreditava que a gente teria um faturamento, um resultado maior, a gente está hoje numa reflexão contrária, que é, cara, não é que a gente não possa crescer, não é que a gente não possa ter 1000 médicos, não é essa a brincadeira, mas a velocidade tem que ser outra, porque cultura não cresce na velocidade que você gostaria, né? Então, assim, cultura é um negócio que é construído com o tempo, vivendo os desafios, construindo história junto, crescendo passo a passo. Assim, cara, não dá para queimar etapa, sabe? Assim, eu vi uma frase esses dias que era assim, você não consegue... Você tem um bebê em 9 meses. Você não consegue ter 9 bebês em um mês. Não adianta, entendeu? Não adianta, cara. Tem que se respeitar, né? O tempo de cada coisa. Tem que se respeitar o tempo, assim. É igual marca, né, cara? Assim, você pode fazer assim, ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, assim. Mas marca se constrói com o tempo. Me fala aí as maiores marcas do mundo, né? Assim, independente da indústria. Cara, são marcas que demoram anos para ser construída. Não é do dia para a noite. Né? Modéstia à parte, nosso negócio não seria diferente. Né? Assim, nós não vamos conseguir transferir a imagem. Eu até acho que nós chegamos muito longe, né? Nós conquistamos muito. Porque eu acho realmente que o mercado ele é muito pouco profissional e isso é uma vantagem competitiva que deixou a gente acelerar um pouquinho mais. Mas agora, olhando para dentro de casa, cara, porra, isso tende a ser um desafio cada vez maior. E esse é um momento de inflexão nosso, onde tá, cara, calma aí. Talvez a marcha não pode ser a quinta, tem que ser na segunda. E sendo na segunda, não dá para ter tanto, tem que ter um pouco menos. Como é que nós vamos dividir isso? Então, hoje isso está muito na mesa, né? Na discussão nossa. Claro, com certeza. E eu acho assim... E assim, aí você entra em vários campos, né? Como equipe, uma vez que a gente vende FVG plugada num médico, você imagina o desafio que é manter a isonomia técnica. Exato. Porque assim, você tem 23 cirurgiões plásticos que tem que
ter uma linha técnica. Por quê? Como empresa, eu não posso ter um médico que tem uma conduta A, um protocolo A, faz um procedimento A, e eu tenho um colega da mesma equipe, da mesma marca, na mesma clínica, com a mesma chancela, fazendo um protocolo B, que é antagônico ao A. Você imaginou uma paciente perdida. Chega a Patrícia, é a A. Aí a Daniela, que é prima da Patrícia, faz o B. Elas sentam amanhã e vão conversar. Falou, isso é um boteco, isso não é uma empresa séria. E é o que eu imagino que acontece nas empresas de repasse, né? Porque se a galera não preza, né? Tem uma identidade muito menor. Por ter uma identidade, por ter uma padronização, né? Que busque mesmo pela marca. E é um desafio grande, porque assim, no nosso negócio, eu brinco muito assim, cara, que também pra gente, que também é um outro desafio colossal, que é pra gente construir esse negócio fundamentado em mais médicos, em aglutinar médicos, mesmo que num tempo e numa velocidade diferente, a gente precisa respeitar uma regrinha de 3 P's, né? Que é propósito, pertencimento e prosperidade. Toda vez que desequilibrar um pouco um desses P's, a gente tem que revisitar o nosso modelo e falar, cara, calma aí, onde é que nós precisamos arrumar? Então, um propósito é aquilo, né? Que é do alinhamento cultural, de valores, que é, cara, nosso propósito na EVG é melhorar a vida das pessoas. Tá todo mundo alinhado com isso? Tem alguém que tá nesse barco só pela grana? Não que grana não seja importante, nós vamos falar dele no P da prosperidade. Mas, cara, que tem pouca identidade com a paciente, que tá, desculpa de novo o podcast, cagando e andando, se tá dando certo, se não tá, que não comunga desse propósito. Então, esse cara tem que estar fora, a gente precisa estar o tempo todo olhando para isso, falando, cara, tá todo mundo aqui dentro? Pertencimento. Você vai crescendo o time, é muito difícil e é um desafio grande todo mundo se sentir pertencente. Porque, cara, é aquele negócio. Tem coisa mais gostosa que você ir num lugar e você se sentir pertencente dele? Você gosta de estar lá? Você participa de lá? Você se sente confortável em estar lá? Esse sentimento de pertencimento, ele é construído com o tempo. Né? Tipo assim, eu vou pra casa do Davi, eu tenho essa intimidade, os outros médicos vão. Cara, calma, como é que a gente constrói isso com todo mundo? Quais são os rituais importantes para isso? Que a gente tá até falhando, né? A gente tinha muito mais rituais de encontro, a empresa vai crescendo, os desafios vão mudando, a gente perde um pouco o foco. Opa, precisamos revisitar isso aqui. Volta a brincar, a gente ia muito pra casa do Felipe, tomar uma lá na sexta-feira. Cara, isso é um ritual de pertencimento. Você cria uma identidade. E surge muita coisa nessas reuniões. Troca de ideias para melhoras. Dificuldades da vida. E o último P que é da prosperidade. Que também, se a gente não conseguir gerar prosperidade pro médico, cara, também tem que desequilibrar. Que é assim, porque o cara vai olhar pro mercado e vai falar assim, olha, aquele cara que eu me considero igual, tá muito melhor que eu, tá ganhando mais, dificilmente a gente consegue reter esse cara. Né? Então, assim, o P da prosperidade, ele é um P importante. Então, a gente precisa estar o tempo todo olhando para ele. Umas horas tem que acertar para cá, acertar para lá. Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente consegue manter esses 3 P 100% do tempo bombados, equilibrados? Não. Mas é um desafio, tá o tempo todo equilibrando, mudando a regra, mudando a estratégia. Porque quando esse equilíbrio existe, a tendência é que o negócio continue crescendo, continue prosperando, talvez numa velocidade menor que a gente acreditava. Mas é importante que ele continue crescendo como negócio, né? É que negócio, quem anda de lado decresce. Então, e nós estamos vivendo muito esse desafio agora de olhar o P da prosperidade, de olhar o P do pertencimento, de olhar o P do propósito, né? E esses são desafios. A gente erra, né? Não precisa entrar no detalhe aqui, nós erramos há pouco tempo agora, tivemos que corrigir, tivemos que reagir. Mas assim, a gente tem que ter a maturidade de não desesperar. De falar, cara, calma aí. A gente tem que estar convicto, cara. Tem alguns fundamentos básicos na vida dos negócios que assim, a gente tem que acreditar, véio, e enfiar a cabeça. E sem a gente perceber, a gente desalinha, mas quando a gente acredita, a gente alinha de novo. É só uma questão de tempo, entendeu? A gente aceitar, né? Assim, calma, galera, temos que melhorar. Temos que fazer alguma coisa para voltar a que fique bom. Entendeu? Isso é importante. Total. E assim, e você parar pra pensar, a EFG Cirurgia Plástica é um bebê, né, cara? 3 anos. Nós começamos em 2019, mas vamos botar aí que começamos em janeiro de 2020 com a clínica mesmo, né? Com a primeira unidade que foi da Bandeirantes. Porque de 2019, da fatídica 13 de abril, que foi a data do PowerPoint, até janeiro de 2020, nós tava ali meio que solto ainda, né? Não tinha a empresa constituída. Vou te falar ali a galera trabalhando e tal. A gente estava começando, aí veio a pandemia. E veio a pandemia, 2020. Olha que loucura. Olha, aí a gente... E agora? O que a gente faz com clínica nova? Não vamos ter cliente, como que pagamos as coisas? Fudeu. Eu tô pra te falar, inclusive, que a EVG Educação e Ensino, e depois nós vamos entrar um pouco nesse tema, nasceu ali.
porque foi quando... Você não participou do primeiro, não, né? Foi porque quando veio a pandemia, nós chegamos e falamos assim, cara, nós temos que aproveitar esse tempo que nós estamos parados, porque logo nas 2 primeiras semanas ali, bateu o desespero. Vamos aproveitar e desengavetar alguns projetos. E o Vilaça tinha uma ideia de, vamos fazer um curso aqui de prótese de mama e não sei o quê. O Vilaça é um cara empreendedor, vamos fazer, vamos acontecer. Eu peguei e falei, não, vamos formatar então. Eu lembro da gente fazendo as primeiras reuniões, montando um planinho de ação, um PDCA, e falando assim, cara, vamos fazer. E eu lembro da galera, não, mas, cara, no meio da pandemia ninguém vai ir. Aí nós obrigamos os nossos residentes a pagarem e fazerem. E foi o primeiro curso da FG Educação em si. E foi assim meio obrigado. Total obrigado. Total. Tipo assim, se você não for, você não volta mais. E tem que pagar. Foi mesmo. Mas, cara, foi um negócio legal, porque foi uma experiência que ficou em casa. E outra coisa, a gente alinhou nossos protocolos. Então, a partir disso que a gente conseguiu, segunda-feira estamos todo mundo operando melhor. Exato. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui que é super legal, que é o seguinte. O tanto, cara, que a EVG Educação e Ensino, mais do que o propósito dela de celeiro de novos entrantes para a EVG Cirurgia Plástica, ela ajudou a EVG Cirurgia Plástica em equilibrar, trazer isonomia técnica, aprimorar a equipe. Porque, cara, assim, eu nunca fui professor, né? Imagino que você também não. Então, assim, na EVG Educação e Ensino, eu tive que me virar professor de algumas coisas que eu tenho um pouco mais de proficiência e tal. Tanto que eu aprendo. Tanto que, cara, assim, tem aquelas negocinhos, né? Ler, você aprende 2. Ouvir vídeo, você aprende 3. Cara, ensinar, você aprende 10. Tem nada que te ensina mais do que dar aula. É um negócio bizarro, cara. Aprender a ter como falar. A primeira aula minha foi ruim demais. Tinha que botar um tradutor, inclusive, lá, né? Só acho que tinha um cheio da visão cheia de tique, cara. Você falava alguma coisa assim, como é que beleza. Beleza. Não sei o que, o slide. Beleza. Aí assim, esse é o sutiã cirúrgico. Beleza. Você lembra disso? Muito massa. Não, depois... Mas foi bom, assim. Foi um projeto legal, muito bom. Sim. E que a gente fala assim, não é... Porque não é para ganhar dinheiro. Não. Na verdade, para não dá alinhar... pra competir, não é o foco principal. Não, a gente ganha muito mais como empresa operando que fazendo um curso de fim de semana. E é cansativo, então, mas é agradável. É legal. Então, assim, Gui... Assim, então, os desafios de qual é a vantagem competitiva de estar em time são muitos. Mas é um desafio eterno e diário cultural. Eu vejo se me perguntar assim, qual que é o maior desafio? Cultura. Transferir a cultura de que, cara, o coletivo é mais poderoso que o individual, de que juntos nós podemos ir mais longe, de conseguir segurar o ímpeto da impaciência de querer ganhar mais, de querer fazer mais do que o outro, e de criar um ambiente, de certa forma, corrosivo na competição. Porque, assim, cara, as pessoas são diferentes, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. O Davi, ele vai ter um perfil que vai levar ele até o ponto X. Vai ter um cara que vai ficar um pouco a menos, vai ter um cara que vai ficar um pouco a mais, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm um cara mais comercial, tem um cara menos comercial, tem um cara melhor na cirurgia, tem um cara mais detalhista. Cara, isso é a vida. E assim, a forma de ser, faz parte, o perfil de cada um. O perfil de cada um. Né? Respeitar a individualidade de cada um são desafios muito grandes. Eu percebo assim, a galera acha que, vamos montar um coletivo, tem que ser todo mundo igual. Não, o grande desafio de montar um coletivo é respeitar que todo mundo é diferente e dentro do diferente nós vamos montar um coletivo. Né? Isso não é fácil, não é fácil. E... Às vezes quando a gente fica puto, fica, claro que fica. Trabalhar com pessoas não é fácil, cara. Você vê em todas as áreas, em todos os departamentos, é difícil. Na parte onde que eu fico mais no pré- e pós-operatório, que são as técnicas, a enfermagem, cara, tinha um tempo, na época, que todo mundo brigava entre elas. E era muito chato. Na hora eu falei, vocês não conseguem trabalhar entre vocês? Já é difícil unir cirurgião plástico e a gente dá certo. Como que vocês não dão certo? Eu acho que assim, né, um grande desafio, um dos grandes desafios que eu vejo, na verdade, a grande vantagem competitiva de você, né, de ter uma equipe que opera junto, é que a gente consegue fazer um volume muito grande, né? Eu acho que é um puta diferencial. É um puta diferencial. Mas para isso a gente precisa de ter duas coisas, que é a isonomia técnica, que eu acho que a EVG Educação e Ensino deu essa, os nossos cursos deu essa possibilidade, né? Sim. Porque a gente começou a fazer ali uma estruturação
Através acho que talvez através desse primeiro curso de prótese de mama. Sim, é o que o Davi falou, total. Né, que a gente começou ali a ter uns auxiliares fixos que começaram a entender que pra gente, como é que diz, né? Escalonar dentro do que vocês queriam, precisava entender como que é a técnica que precisa ser feita, uma técnica padronizada para que qualquer paciente que passasse por qualquer um dos médicos, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Porque assim, né, Gui, é uma ilusão, né? O cirurgião plástico, especificamente, ele tem essa mania de criar uma relação, né? Um paralelo em cirurgia plástica, arte. O cirurgião plástico é um artista. Desculpe os cirurgiões plásticos, nossos amigos, mas isso é uma balela do capeta. Cara, como tudo na vida, a cirurgia plástica é um processo. É um processo de fabricação que exige aprimoramento técnico, que tem passo a passo, que tem planejamento, que tem, cara, aquilo tem que ser feito depois daquilo, tem que ser feito depois daquilo, porque se não fizer vai dar errado. A técnica... eu sempre me questiono, né? O Vilas tem uma frase que ela é muito verdadeira, que é a seguinte: o resultado cirúrgico, ele vai do bom pro muito bom, pro excelente, pra complicação. Muito rápido. Né? Sim, a linha é muito tênue entre o excelente e a complicação. O excelente, você chega muito ao limite. Então, por exemplo, na lipo, fica topíssima, você tem que ir um pouquinho mais do pessoal de fora. E aí... é perigoso. Vem a complicação. Exatamente. E por que eu tô falando isso? Porque assim... aí você fala assim, cada paciente é uma paciente. Claro, cada paciente é uma paciente. Mas a repetibilidade do processo, ele é gigantesca. Então, você pega a mastopexia. Cara, se a gente for pegar aqui, e de certa forma, eu que eu não sou médico, e eu já vi todos os cursos, por isso que eu tô craque. Se você for categorizar, você consegue classificar essas mamas, e obviamente que a literatura classifica essas mamas, essas mamas, essas mamas. Se você criar um processo para cada mama, você vai ter um resultado muito parecido, para não falar idêntico. É lógico que uma paciente... mas aquela paciente teve uma complicação que aquela outra não teve. Se você fosse se aprofundar, é porque aquela paciente com certeza tem alguma coisa nela, biológica, que influenciou aquilo. E se eu tivesse feito esse planejamento, se eu soubesse disso, eu poderia ter evitado. Então, assim, é um processo como qualquer outro. Então, quando a gente entendeu isso, assim, calma aí. É muito melhor entrar em campo cirúrgico com 3 cirurgiões plásticos do que com um cirurgião plástico e uma instrumentadora. Claro. Isso criou pra gente o quê? Primeiro, uma qualificação técnica. Vamos garantir isonomia? Garantimos. Então, se a paciente é minha, o Davi operou, aí o Davi tem um piripaque nele, você, Guilherme, é outro cirurgião, tá alinhado tecnicamente, assume o paciente, o resultado vai ser o mesmo. Total. Então, isso cria pra gente o quê? Uma condição de escalonar. Então, a gente consegue tocar 2 salas ao mesmo tempo. E o cirurgião plástico responsável pela paciente, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer o que é mais importante, que é o principal da cirurgia. E hoje a maioria dos cirurgiões, o cirurgião comum, ele delega ali para uma instrumentadora que não tem a qualificação técnica de um cirurgião plástico, claro. Claro. E falando isso sobre que atualmente se acham artistas, está na moda, né? Sim. É bom de vender, né? Curto, esse negócio é marketing simples. E tem uma frase muito engraçada de um dos meus chefes, né, Dr. Sérgio, que fui no quarto com ele e falei: nossa, doutor, você é um artista. E ele: não é artista, é técnica cirúrgica. É o que você está falando. Porra, me ajuda a te ajudar, né, cara? Então, assim, agora, o mercado é isso, né? Marketing faz parte do show e vende, né? Então, faz parte. Mas, assim, mas eu acho, Gui, também outra coisa importante, que, assim, que o mercado tá percebendo isso. E eu acho muito que a EVG encabeçou esse projeto, foi precursora. Total. Isso, assim, só para voltar anos atrás, quando a gente começou a auxiliar, né? E a gente teve um exemplo muito bom, que era era uma equipe meio paralela, meio junto, o Felipe e o Robertinho, né? O Roberto Polizzi. Isso foi um exemplo, porque, por exemplo, entramos a auxiliar, eles faziam uma mama, outra mama, terminava igualzinho as mamas, a gente fechava. Dois cirurgiões. Dois cirurgiões. Ou, por exemplo, lipoaspira, né? É importante que cada um tem seu plano, seu negócio, porque cada um é individual, né? Fala assim: passa você agora, porque é um plano diferente. Mas com o objetivo de a lipo ficar melhor. E a confiança. E aí a gente foi criando isso, né? Nós 4 juntos. A gente formou os 3 juntos e o Luquitas, né, em outro hospital, mas a gente começou juntos e cada vez fomos operando mais. Cara, não tem dúvida que eu posso confiar em qualquer um da equipe. Independente o Marco Túlio, Márcio, os meus que entraram agora, porque já operamos tanto, operamos tanto junto, que eu sei que vai ficar igual.
Eu sei, assim, mão boa, técnica boa, porque a gente cuida disso. Sim. Entendeu? Total. Nisso aí eu vejo duas coisas. Eu vejo que, primeiro, que como vocês, né, construíram essa história, vocês conseguiram conquistar essa confiança entre vocês. Sim. Agora, para um novo entrante dentro dessa nossa equipe, é mais complicado. É aquilo que você estava falando, né? Conquistar, construir essa confiança, você tem que dedicar muito para transmitir todas as técnicas, toda a padronização, né? E com o tempo, a gente tem que entender horas assim, cirúrgicas. E como empresa, né? A gente tem que construir Exato. esse caminho. Né? Agentes de transformação, é uma coisa que você sempre fala. Nós somos responsáveis por isso. Então, um entrante, nós não podemos pegar o cara e jogar ele na toca dos leões. Cara, nós temos que realmente... É um outro ponto de inflexão, né? Nós erramos, nós aceleramos muito alguns profissionais nossos. Nós precisamos entender que, cara, que é igual o piloto de avião, né? Eu não vou lá fazer meu curso de voo amanhã e depois de amanhã eu tô dirigindo um Boeing. Não tô. Você precisa de, sei lá, 50 mil horas de voo, sei lá quantas horas. Mas, é um processo. Você dirige um teco-teco monomotor, vai para um teco-teco bimotor, vai para um jato, para chegar no Boeing. Quanto tempo? É a mesma coisa. Não dá para fazer 9 filhos em um mês, né? Então, assim, e a gente precisa entender que, cara, esse é um processo e é um caminho, né? E não adianta queimar a etapa. A gente pode melhorar, pode encurtar, mas continua sendo um processo. Né? Exatamente. O fato de você terminar a residência não significa que você já está preparado para entregar um resultado top. Não, você termina o seu treinamento. Inclusive, é mais verdade que você não entregará, né? Não entregará, certeza. Por isso que a gente, normalmente, você chama, quando forma os preceptores para te ajudar e tudo, né? Mas tem gente que não, que acha que já sai... operando top. E aí que dá os problemas. Aí começa as primeiras necroses, ele fica meio traumatizado, recua, volta para trás. Exatamente. E assim, cara, uma outra coisa forte também que eu percebo, Gui, e que é uma vantagem competitiva em trabalhar em equipe, é o poder que a equipe transfere para o mercado. Seja para a classe médica, para a concorrência, seja a nível de paciente. Porque quando a paciente percebe que existe uma infraestrutura de um time por trás, isso traz uma segurança. Total. Né? Então, igual o Davi falou, atendi uma paciente ali, ela vai lá ver que ela tem outros médicos, cara, que o Davi opera, que tem um time, que tem várias redes sociais interligadas. Cara, aquilo traz uma segurança. Eu vejo que o Davi não é um aventureiro. Você pega o Instagram de um cara e fala, será que ele é bom? Será que ele não é? Será que ele é aventureiro? Amanhã o Márcio tá falando, o Vilar tá falando, o outro tá falando, cara, esse cara faz parte de um grupo. No isso você vê a confiança. Por exemplo, eu tinha marcado uma cirurgia, né? Em janeiro. Aí marcou, eu falei, janeiro pra trás. Não. É o próximo. Você não vai estar aqui. Que você já não vai estar aqui. Exatamente. Aí eu tive que entrar em contato, porque ela... Vamos ter que antecipar. Vamos antecipar, mas ele não conseguia. Então eu falei, seguinte, você está em uma equipe que confia 100%, a ideia é que você opere, você vai ter o mesmo resultado que eu faria, que você pode escolher entre os cirurgiões, tá? E ela falou, beleza, marcou 2, 3, ela falou, nossa, obrigado, estou muito segura aí, eu vou operar com, acho que com o Marco tudo. Cara, olha o poder disso. Sem dúvida. Né, assim... conseguir, né, não só vender essa imagem, mas como realizar isso. Aí, na realidade, imagina alguém sozinho. Aí, não. E agora? Perdi a paciência, me desculpa, vou te devolver o dinheiro. Exatamente. Não tem muito por onde fugir, né? Mas eu acho que é isso, cara. Pode mandar mais pergunta aí, Gui. E outra coisa que, por exemplo, passei recentemente. Eu estava viajando, uma paciente com 1 mês de cirurgia teve um hematoma na mama. Essa é a hora que mais salva, né? O que eu faço? O que eu faço? Tô lá no Equador. Cara, quem que pode avaliar ele? Aí eu posso. Tiveram que reoperar com 1 mês. Que eu acho que com 1 mês dificilmente deu uma complicação. Cara... Mas tinha equipe, tinha time. Foi drenado. Eu vi no pós-operar semana seguinte. Tudo certinho. Falou, cara, agradeço ter operado com vocês, porque senão tinha que ir no hospital. Nós vimos um caso contrário. Um ex-aluno nosso de um curso nosso de mama, né? Como é que ele chama aquele carioca? Esqueci o nome dele. Carioca? Fabian. Não, aquele que teve que voltar porque teve uma paciente. O Matheus. Dr. Matheus Dornelles. Dornelles. Dr. Matheus Dornelles, um abraço pra você aí. ele veio
Ele veio fazer uma semana de fellowship. Fellow, exatamente. Sim. Ele veio ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. E o fellow nosso, eles são módulos semanais, ele ia ficar uma semana. No 3º dia, uma paciente entrou em contato com ele por uma complicação pós-operatória, tinha que ver alguma coisa, não sei exatamente o quê. Cara, carreira solo. Pegou o avião, voltou. Perdeu o fellow aqui. Exatamente. Coisa que muitas era trivial para uma equipe. Falar, não, fica aí, tranquilo, nós vamos resolver aqui. Então, assim, isso é uma vantagem competitiva para o médico, para a empresa, para o paciente, absurda. Absurda. E uma coisa importante que às vezes questiona os pacientes, fala, nossa, mas você está cobrando muito mais que o outro. Então, assim, são várias coisas, né? Tem 2 caminhos. O caminho que você faz tudo baratinho para você poder operar. E aí vem hospital, fio não é o melhor, equipe cirúrgica, você sozinho, você não paga um auxiliar. Aí fica barato mesmo. Sem e outro dúvida. caminho, que a gente tenta dar uma experiência total ao paciente. Tanto assim que tem plantão 24 horas para qualquer coisa, tem uma estrutura boa, tem uma equipe que está à disposição, porque não é possível que um dos 10 ou 17, 20 cirurgiões pode ajudar, então sempre vai ter uma disposição disso. Sim. Hospital e os melhores materiais e melhor tecnologia. Então, cara... É aqui, né, Davidão? Não dá para ter o melhor dos 2 mundos, né? Exatamente. O mais barato e o melhor. Dificilmente anda junto. Dificilmente. Então, assim, cara... E isso é muito valor, né? Assim, não adianta colocar preço naquilo que tem valor. Então, assim, isso é um fato. Outra coisa importante também que eu lembro de equipe, que é um negócio importante, é o seguinte, o compartilhamento técnico. Então, eu tenho uma paciente que teve uma complicação, que a gente brinca, né? Só não complica quem não opera. Então, todo médico tem, é uma questão de aprendizado, faz parte do processo. Não é se. Ninguém quer, mas né? Não é quando, se, é né? quando. E, cara, você ter ali um grupo de colegas preparados para dividir aquela dor, né? Cara, qual que é a melhor conduta, discutir protocolos, cara, compartilhar experiências. Davizão, eu já tive um caso similar, fui por aqui, não deu certo. O outro vem, tive um caso similar, por aqui deu certo, cara. Putz, isso é de uma riqueza... E uma coisa na experiência que a gente sai achando que tem coisas que você não pode fazer. Por exemplo, tem outro médico no consultório, estranho, né? Você sai, ou chamar, pedir opinião, conferir a marcação, porque a gente tinha falando, tipo, você tem insegurança fazer isso. Totalmente contrário. Exato. Muito abertos. Por exemplo... O paciente chega lá com 3 médicos. Eu tenho dúvida. Felipe, chega aí, confira, beleza. Hoje é Marco Túlio, Marcinho, que a gente está juntos nos horários, não é porque os outros não, juntos nos horários. Bate os horários. Cara, dá uma olhada para mim. E a paciente não acha ruim, não acha ótimo. Porque Traz segurança, cara. Contrário, totalmente contrário do que a gente pensava antes, né? Então, assim, isso é muito... É engraçado, cara. É outra coisa super legal, assim, nesse negócio de equipe, como a FG foi relativamente precursora, a gente herdou muito preconceitos. Muito, né? muito. Isso não vai dar certo. Paciente nunca vai aceitar outro médico. Paciente nunca vai... Igual o Davi falou, vai aceitar que outro médico faça consulta junto. Paciente nunca... Vários nuncas. Cara, nós fomos tirando 1 a 1 e fomos vendo e provando, cara, que o contrário era verdadeiro. Com certeza. Eu tinha isso é muito doido. Eu queria aprender uma parte de cosmetria e falei para uma preceptora minha, falei assim, eu posso acompanhar? Falou, melhor você traz sua paciente, porque a paciente minha não vai gostar de você estar junto, tipo... O conceito geral. Beleza, é isso. Então, assim, nós é totalmente contrário. Eu não tenho vergonha, eu falo, vou pedir uma opinião de um dos meninos, e sempre falo, 2 cabeças é melhor, 2 cirurgiões é muito melhor. Então, imagina. Vamos trocar ideia. Esse negócio é muito doido, né? Porque culturalmente o cirurgião criou essa redoma nele, né? De que não posso falar nada, não vou contar pra ninguém, não vou falar se eu vendo, se eu não vendo, vou falar que eu não tenho complicação. E um pouco de ego também, né? Um pouco de ego, exatamente. Eu jogo uma mentirinha ali que eu faço mais do que eu faço. Cara, eu lembro dos cursos, a galera chegava pra mim e falava assim, Daniel, você pode me falar o preço disso? Querendo pegar uma informação. Eu falei, não pode passar o preço, não, te passar a tabela de preço. Porque, cara, não é isso, né? Não é isso. Simplesmente não é. E é por aí.
Para fechar, nosso tempo aqui já está acabando, eu queria que você falasse, Dan, um pouquinho do processo de entrada da galera na equipe, né? Como que a gente estruturou isso e como que a gente estruturou o plano, né, de carreira aqui dentro, que é um grande diferencial também para aquele que está começando no mercado da cirurgia plástica, né? Sim. O cara que forma aqui, ele tem muito diferencial do que um cara que vai começar sozinho. Né? Cara, esse é um... É uma coisa que eu sei que tá em conversa, né? Eu ia falar assim, a gente, como todo negócio, a gente começou com um pensamento, desenhou um modelo e, cara, nos últimos 3 anos a gente tem transformado esse modelo, né? A gente vem aprendendo e, cara, assim talvez seja melhor. Então, isso é um processo... Esse modelo está em constante mutação para melhor. Uhum. Mas, num primeiro momento... A primeira coisa que a gente percebeu é que a gente tinha, obviamente, que criar uma escala de senioridade. Né? Porque, cara, existem aquilo que a gente falou de hora de voo. Sim. Você não pode colocar o cirurgião plástico que tem 2 meses de formação paralelo nível ao cara que tem 5 anos, que tem 1.000 horas de voo. Porque eles estão em momentos de maturidade diferente, eles já têm uma base de paciente completamente diferente. Então, enfim, existe ali uma dinâmica de... O mais júnior, ele tem que auxiliar o mais sênior, porque ele tem ali que captar conhecimento, e o mais sênior tem que transferir conhecimento para o mais júnior, e esse é um processo de formação, né, de constante aprendizado. Então, o que a gente fez? A gente primeiro entendeu que a gente precisaria criar uma escala de senioridade. Então, a gente tem hoje o cirurgião plástico externo, que é o cirurgião plástico que já tem RQE, mas ele ainda não passou pela experiência FVG, a gente precisa validá-lo. Então, ele tem um tempo de quarentena conosco, que hoje é de 6 meses, a gente está reavaliando para ser inclusive de 1 ano. A gente tem o cirurgião plástico iniciante, que seria um residente 2, que é um R2 que entra muito júnior aqui com a gente. Aí o cara vai para o R, passa 1 ano, ele vai para cirurgião plástico júnior, que seria o R3, que é um cara que já está ali quase na formação. O cara forma, ele vira o cirurgião plástico pleno. Depois, como sócio, você tem os sêniors. Aí você tem a diferença de sênior 1 para sênior 2, que é o cara que já chegou numa meta volumétrica para ele. Mas assim, a entrada hoje especificamente, o cirurgião plástico da nossa equipe, ele só entra na EVG por 2 caminhos. Ou ele entra como cirurgião plástico externo, né, convidado, ou captado por um dos nossos cursos, e ali a gente conhece o cara e faz o convite para ele. Ou ele entra como um cirurgião plástico iniciante ou júnior, que ele ainda é um residente, ainda não tem o RQE dele. Até ontem, esses caras eles viravam plenos logo quando ele formava. Hoje a gente já olha para esse processo com um olhar diferente, que é nós não podemos fazer isso. Esses plenos eles precisarão passar por um processo de validação dentro de casa, né? A gente acha que a gente acelerou muito o processo da turma. E cria também para a empresa uma dificuldade que é de atração de paciente para eles, né? A gente cria para nós uma dificuldade que é desnecessária naquele momento. Até pelo momento de vida daquele cirurgião. Mas lógico que eles vão ter auxílios, se preparar mais. Exato. Vão continuar tendo cirurgias. Porém, as cirurgias dele, a gente que vai auxiliar para que elas tenham um resultado do mesmo nível, entendeu? Exato. Mas é isso que vai mudando, né? Vai mudando, vai aprimorando. Vai aprendendo, né? Estamos 4 anos aí, então... Sem dúvida. Então, assim, tem toda essa pergunta. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, hoje a gente... tem 2 formas de entrar. Tirando assim, as 2 entradas são essas. Mas como que a gente capta? A gente capta de 2 formas. Ou o cara entra via EVG Educação e Ensino, que é através do nosso curso de formação. O cara vem, faz um curso, ele conhece o nosso corpo clínico e, ali existe olheiros, né? Vamos dizer assim. Você tem olheiros ali, esse cara é um perfil legal, talvez faça sentido, tá no momento de captar. Ou o cara vem para uma indicação, que é natural. Tem um cirurgião plástico que já faz parte do nosso corpo clínico, tem um colega que faz sentido, ele convida, coloca na mesa, o comitê dos sócios, dos sêniors, fala, vamos convida. E o que nós estamos fazendo mais uma vez que o cara entre, e essas são as 2 formas de entrar, como é que nós vamos fazer realmente a preparação desse cara? A reflexão hoje é a preparação. O que a gente percebe hoje a preparação, ela está muito acelerada. Ela tem que ser uma preparação mais consistente. Porque hoje, quando a gente pega, por exemplo, a primeira safra, são sócios. A segunda safra teve uma preparação de 2, 3 anos. A terceira safra teve uma preparação de meses. E a gente percebeu que isso foi um erro. Simples assim, foi um erro, ponto. Foi um erro do ponto de vista cultural, foi um erro do ponto de vista técnico, de isonomia técnica.
Isso faz parte do processo, nós aprendemos e, cara, precisamos remodelar, vamos alongar isso, sem prejudicar ninguém, como é que a gente faz? Né? Vamos voltar pro P da prosperidade, pro P do pertencimento, pro P do propósito. Isso não é uma coisa que você conquista do dia pra noite, entendeu? Acho que é bem isso, né, Davizão? Sim, é isso. Acho que é bem isso. Eu acho que, então, a gente pode concluir, né, esse episódio do podcast, do nosso podcast Fora do Bloco. Acho que podemos concluir que trabalhar em equipe dá muitos ganhos competitivos. Sem dúvida. Cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu vou te falar que eu não consigo trabalhar sem equipe. Não tem como, não me vejo sozinho. Sim. Não tem... Carreira só, lobo solitário. Não. Mas é desafiador. Mas não é fácil. São outros desafios, né? Sim. Especialmente no caso da EVG, que não é só... eu vou ter ali uma equipe, um sócio. Não. É uma empresa que tem um modelo onde o grande sonho é ter 1.000 médicos. Quando eu brinco 1.000 médicos, quer dizer assim... o volume ele não é o limite, entendeu? Então, assim, é um desafio gigantesco. Sem dúvida nenhuma. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer, né, mais uma vez pela presença de vocês. Davizão. Obrigado. Danielzinho. Valeu. Obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui. Vou deixar aqui nosso canal aberto, caso você queira nos indicar pessoas para participar conosco ou novos assuntos para discutir. Estamos totalmente abertos. Esse é um canal que a gente quer ter essa consistência, quer trazer temas, quer trazer coisas que a gente quer realmente, né, discutir. A gente não tem a solução de nada, a gente não está aqui para dizer que o nosso modelo é o melhor modelo que existe. Pelo contrário, aqui a gente quer discutir, quer conversar, e você está convidado para nos ajudar nesse processo. Obrigado a todos e até o próximo episódio.